Então, desavisadas, em nome do Grupo de Benchmark de Pessoas, do programa CQH, que é uma ação de responsabilidade social da Associação Paulista de Medicina, agradeço a participação de todos. Lembrando que o material dessa nossa conversa ficará disponível no site do programa CQH. As perguntas poderão ser direcionadas no chat, no nosso chat, e ao término dessa conversa com a Emily, nós faremos uma pesquisa rápida de satisfação, e eu peço que todo mundo, por favor, continue ao término para participar, porque essa avaliação é muito importante para nós. Hoje o tema da nossa conversa, da nossa webinar, é a representatividade feminina no mundo corporativo em saúde, fato ou feito. São abordagens socioculturais e estatísticas da presença da mulher no mercado de trabalho. Nossa palestrante convidada é uma querida, a Emily Gonçalves, atual coordenadora da Assessoria de Comunicações da Secretaria de Estado da Saúde, e convidada para este tema em virtude também da sua pesquisa. Ela tem um histórico de como surgiu e como houve uma presença forte da mulher, né? Acho que foi da sua avó que te motivou a esse trabalho. Então, a Emily é formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana do Mackenzie, especialista em gestão estratégica e comunicação organizacional e relações públicas pela Universidade de São Paulo. Em 2020 foi eleita Top Mega Brasil 2020 Nacional e Sudeste, né? Pelo serviço público. Então, Emily, seja muito bem-vinda. É uma grata satisfação poder contar com você nessa conversa aqui junto ao CQH. E aí, eu já começo a nossa conversa fazendo uma grande provocação. Nós sabemos que as mulheres correspondem a mais da metade da população brasileira. Nas áreas ligadas à saúde e assistência social, representam 70% da força de trabalho global. O mercado de trabalho ainda são minoria nas posições de liderança. Acho que nós temos um ícone agora na saúde, né, com algumas mulheres no comando de alguns postos importantes da secretaria, mas ainda o número é muito pequeno, chega a ser 25% de cargos sêniores. E aí a pergunta que talvez a sua pesquisa responda e a sua curiosidade sobre o tema também vai poder nos ajudar, é assim, por quê? Né? Por que falta liderança? Por que as mídias não reforçam esse papel em palestras corporativas? Né? Então, tem lá, até na mesa do bar entre amigas, por que isso não acontece? E por que impede que essa representação aconteça de uma forma tão efetiva? Então, Emily, seja muito bem-vinda e converse conosco um pouco sobre esse tema. Espero que a Emily não tenha caído. Ela caiu, Cida. Meu Deus! Literalmente, acho que ela ficou emocionada. Eu falei sobre o tema, porque na Secretaria da Saúde, sim, eu acho que neste momento em que nós estamos vivendo, até em função da pandemia, nós temos ainda uma grande representação de mulheres em comandos, né? E podemos falar, inclusive, de inclusões e diversidade, como vocês podem ver aqui na tela. Então, acho que é bem interessante poder falar sobre esse tema, e a pesquisa dela é bastante interessante, porque traz justamente essa trajetória, como que é lidar com 3 vínculos, né? E essa exigência de mercado. Enquanto a Emily se reconecta, aí eu vou falar um pouco para vocês do nosso projeto dentro da secretaria. Então, na secretaria, claro, por ser uma área da saúde, nós temos uma forte representação de mulheres, né? E como, em grande parte, né, esse contingente feminino da Secretaria da Saúde, como em grande parte é representado pela área de enfermagem, não é muito incomum você encontrar gestoras, né, e líderes femininas dentro dos nossos hospitais. Para os hospitais que participam do programa CQH, isso também se torna uma verdade na área de enfermagem, mas eu não posso garantir em relação aos postos de apoio técnico ou da área médica. Acho que também vale nós olharmos os nossos indicadores e, eventualmente, trazermos isso à luz aí de uma boa discussão, quem sabe, para 2022. Mas agora eu já vejo que a Emily se conectou conosco, então eu passo a palavra para você, Emily, agradecendo mais uma vez a sua participação
e acho que a sua câmera está invertida, se eu estiver fazendo uma boa leitura aqui. Só um minutinho, eu vou inverter aqui, tem que ser sempre com um pouquinho de emoção. Eu brinco aqui. Melhorou? Arrumou? Melhorou muito. Muito obrigada. Então, tá bom. Peço desculpas aí. Problemas técnicos, eu tenho uma certa recorrência, mas eu acredito que isso faz parte de quebrar o gelo. A tecnologia está aí para ajudar muito a gente, às vezes deixa na mão, e o que importa é a gente ter jogo de cintura e se adaptar, mas mais do que tudo, ter conversas tão enriquecedoras como essa que foi proposta aqui. Então, já de primeira mão, além de pedir desculpas aí pelo entretempo, eu agradeço o convite da doutora Cida, que desde o começo, desde quando eu concluí minha pós, tem sido uma entusiasta aí do tema junto comigo. Essa já é a segunda ocasião em que eu tenho a oportunidade de conversar com o público da saúde em relação a esse tema que ele é tão precioso para mim, do ponto de vista pessoal, mas também profissional, que para mim é um privilégio poder compartilhar com vocês alguns dos meus achados, das minhas hipóteses e de sugestões que eu vou buscar nas fontes, na literatura e nos grandes exemplos, para a gente pensar melhor em como mudar e melhorar um cenário que já está se mostrando um pouco favorável para nós, né? Então, eu gostaria de pedir a ajuda da Márcia para colocar um PowerPoint que eu elaborei aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão do fato ou fake, né? Que é um tema, a gente tem ouvido muito essas duas palavras, fato e fake. Eles se tornaram muito fortes, especialmente agora no contexto da pandemia, mas obviamente que são situações e falas e discursos que sempre existiram. Então, no próximo slide, eu faço uma breve conceituação aqui do que é fato e o que é fake. Se você puder passar, Márcia. Resumindo, o fato é algo que é e pronto. Por que ele é? Existe um respaldo científico, existe uma memória, existe um referencial que é técnico, estatístico. É algo que dá para a gente comprovar e não se discute. Claro, a gente discute no sentido acadêmico, a gente melhora os fatos, a gente incorpora e agrega, mas é algo que está dado. O fake é algo que alguém disse que é, mas ele não é, né? Geralmente o fake ele se vende como uma verdade, mas o grande diferencial aqui é que a gente pode refutar o fake com a ciência, com os dados e com o conhecimento. E isso é uma coisa que passa muito pela minha profissão, né, na condição de jornalista de formação e também como assessora de imprensa aqui, coordenando a comunicação da secretaria, eu tenho o papel de ajudar a combater tudo que é fake. E eu falo que, embora isso seja muito próprio da minha área, é papel de todos nós, no dia a dia, ajudar a desmistificar, ajudar a levar conhecimento e informação de qualidade para as pessoas, independentemente do nosso grau de instrução. Claro, a gente tem que buscar sempre as fontes fidedignas, as fontes confiáveis, e se for falar sempre com o maior nível de profundidade possível, especialmente em relação a temas técnicos, e é por isso aqui que eu ouso explorar um pouquinho esse lado da representatividade das mulheres no mundo corporativo, e aí eu vou trazer alguns dados e algumas estatísticas gerais interessantes e também da área da saúde. O próximo slide, por favor, Márcia. Alguns fakes que a gente tem aí no senso comum em relação a como é que a mulher está inserida no mercado de trabalho. A gente escuta muito, especialmente das pessoas mais conservadoras, das pessoas que têm uma carga machista. E aí é muito importante aqui, eu já de largada, conceituar para vocês que machismo não é uma coisa que reside só no homem. Machismo é um conceito, né, que basicamente significa sempre enxergar o homem numa posição superior e automaticamente a mulher numa posição inferior. Então, o machismo, ele é algo que está dado às mulheres. Existem muitas mulheres machistas. Eu sei que o mundo está mudando, ainda bem, mas gerações, principalmente gerações anteriores, como a geração da minha avó, por exemplo, tem alguma carga, uma herança cultural muito grande desse machismo.
Então, um fake aí que nós temos é que hoje existe igualdade no mercado de trabalho. É claro que não. O acesso é diferente, até porque o mercado não oferece condições equivalentes para uma mulher e um homem trabalhar. Todos vocês devem conhecer alguma mulher que é mãe, gestante. Ela precisa fazer, às vezes, jornada dupla, às vezes ela precisa se afastar para uma licença maternidade e muitas vezes ela não consegue se reinserir no mercado. Então, a gente vê, assim, um mercado bastante complexo para a mulher. A igualdade salarial, muitas pessoas falam, imagina, existem muitas mulheres que ganham bem, que são CEOs. Existem, sim, algumas. As estatísticas que eu vou mostrar para vocês mostram que esse cenário está mudando, mas a gente ainda não tem igualdade salarial nas políticas, nos cargos, todas as políticas de recursos humanos. Em geral, a gente ainda vê o homem ganhando melhor que uma mulher. A questão da chance de ascensão, né, de crescer na carreira, ser equivalente à dos homens. Algumas carreiras, e aí eu estou falando com essa categoria da saúde, em que a gente traz aqui, principalmente nessa conversa, a referência do médico, essas carreiras elas são tradicionalmente masculinas, né? Elas tiveram um histórico muito grande do homem estudar, até porque, se você olhar num passado não muito atrás, era geralmente a mulher que ficava em casa, cuidava dos filhos, era mãe cedo e o homem estudava. Eu citei aqui a minha avó mesmo, ela é uma senhora hoje de 82 anos, ela conseguiu que meu avô financiasse um curso do quê? De corte e costura. E a única pessoa da família que teve acesso ao nível universitário foi o irmão mais velho dela, que fez medicina. Ele foi a única pessoa que foi estudar, e é o primogênito. Então, a gente vê essa questão da ascensão ser muito diferenciada ainda, embora isso esteja mudando, obviamente, até pela própria oportunidade de acesso à educação, mas nós vemos, obviamente, tendências na questão do o próprio anticoncepcional, foi uma ruptura para a mulher conseguir se inserir e crescer no mercado de trabalho, o planejamento familiar, que é um conceito bastante sólido no SUS e que a gente temos muito a caminhar nesse sentido. Então, assim, é uma questão que ainda é um fake aí que o senso comum coloca que a mulher está em pé de igualdade no quesito de conseguir crescer, até porque muitas vezes a mulher, vocês já devem ter ouvido muito nos ambientes de trabalho, eu espero que, tomara que alguém nunca tenha escutado, mas quem nunca ouviu falar alguma coisa pejorativa, como o tal do teste do sofá, e que a mulher só cresce se tiver algum tipo de relação diferente com o homem para conseguir espaço. Então, esse é um ponto bastante sensível para nós ainda. Como eu coloquei aqui, existe muito discurso sobre integrar a mulher que é grávida ou puérpera, acabou de dar à luz, ou que já é mãe, tem um ou mais filhos. Existe, sim, uma dificuldade dessas mulheres retornarem ao mercado de trabalho. E eu tenho um exemplo aqui na nossa própria equipe da assessoria. Eu contratei recentemente, agora no final do primeiro semestre, uma mulher que ela já tem uma formação, é recente a formação dela em jornalismo, mas por ter uma filha adolescente, já adolescente ainda, que obviamente dependia de algum nível de cuidado dela, ela teve muita dificuldade de se colocar no mercado, e claro, além do fato de ser recém-formada. Então, eu também busco aqui no meu dia a dia fortalecer essas mulheres, dar oportunidade também, trazê-las para esse movimento grande de empoderamento que eu defendo, acredito e quero fazer parte dessa construção. E aí, como eu já citei, um outro fake que tá aí muito, que rola muito no senso comum, é que a medicina é uma profissão para o homem, a enfermagem é uma profissão para a mulher. A doutora Cida estava até fazendo alguns comentários sobre isso quando eu me reinseri aqui na nossa conversa. Então, são esses estigmas aqui, são esses conceitos bem rasos e superficiais aqui, que a gente vê muito serem reproduzidos,
E é muito engraçado que a gente vê muito esse tipo de fala na boca dos machistas, principalmente, porque eles têm tanta dificuldade de entender o feminismo e eles se sentem tão ameaçados que eles já querem cortar esse discurso feminista pela raiz, dizendo, imagina, vocês estão exagerando, o acesso é igual. E assim, gente, é como um diagnóstico médico. Você só vai saber do problema e você só vai conseguir se tratar se você for atrás do médico, se você fizer seus exames de rotina, e aí você diagnostica precocemente, e aí você trata. Se você finge que ele não existe, você nunca vai saber. E talvez você descubra uma doença em estágio avançado. Com o feminismo, é um movimento muito parecido. Se a gente fingir que o machismo não existe e que a situação é confortável e é equivalente, a gente nunca vai conseguir ter o momento da virada, tá? Então, eu vou trazer agora aqui na sequência algumas estatísticas para a gente poder observar esse movimento, que é o próximo slide, por favor. Vocês me ouvem bem? Estou falando muito rápido. Bom, alguns fatos aqui, alguns dados gerais, e lembrem que eu disse que fato é o que a gente tem dado e estatística. Então, eu trouxe aqui estatísticas para a gente pensar sobre esse contexto todo. Como a doutora Cida falou na abertura, nós mulheres somos mais da metade da nossa população. A estimativa do IBGE de 2020, ela traz essa estatística aí. São mais de 108 milhões de brasileiras, né? Numa população aí que já ultrapassa a casa dos 211 milhões de habitantes aqui no país. E aí, dentro também do IBGE, existem algumas estatísticas dentro da pesquisa nacional de atenção e de domicílios, que trazem a situação da área do trabalho, né? Então, quais achados a gente tem lá dos dados mais recentes, que são de 2018, aí, que o IBGE traz? Mais da metade das pessoas que estão aptas a trabalhar, e o que a gente considera apto a trabalhar? O IBGE considera. São pessoas acima dos 14 anos, considerando que a gente tem políticas de estágio, né, jovem aprendiz. Então, essas pessoas nessa faixa, mais da metade dessas pessoas aptas ao trabalho são mulheres. São mais de 88 milhões de mulheres, né, nessa força, nessa rede capacitada para o mercado. E aí, por capacitada, não entendam necessariamente ter ou não a formação. Aqui a gente está falando de condição, basicamente, assim, fisiológica, de faixa etária, de participar desse contexto, tá? Só que a gente olha esse grande número de 88 milhões de mulheres e menos da metade dela trabalha estado, na verdade, atuando em algum tipo de trabalho formal. É muito menos da metade, né? Se a gente for pegar 23 milhões, a gente que é de humanas, de comunicação, não é muito bom em cálculo, mas eu consigo chutar aqui que a gente vai ver, na verdade, aqui quase um quarto, né? Se a gente considerar 88 milhões, uma proporção de 22 milhões só em trabalhos formais. Então, a gente observa que é uma porção ainda muito pequena. E aí, quando a gente passa para pensar na área estudantil, que ela é um passo obrigatório quando a gente fala do mercado formal, e especialmente se a gente vai falar de postos cada vez mais altos, né, cargos e atribuições cada vez maiores de liderança, a gente vai ver que o acesso à educação e à formação, ela é muito baixa. 16% das mulheres têm ensino superior completo. Isso é a mesma coisa, né, que dizer que dentro do núcleo familiar, pensando numa família de tamanho padrão, em que um casal tem 3 filhos, ainda assim não vai dar. Se só uma for mulher, ela não vai estar dentro dessa estatística, se a gente fosse pensar no tamanho de família que a gente vê aí, especialmente nas últimas décadas. Então, é uma estatística muito baixa e que a gente precisa lutar muito para isso mudar. A gente observa,
E aqui já é uma refutação daquele fake que eu coloquei, que sim, as mulheres ainda têm salários inferiores em relação ao dos homens, na mesma posição. E tem um documento que eu recomendo muito para quem gosta de feminismo, para quem quer fazer parte dessa mudança com a gente. Todo ano, o Grant Thornton solta um relatório chamado Women in Business, e ele traz as estatísticas. O meu trabalho de conclusão de curso, ele trazia uma estatística referente a 2019, em que o percentual das mulheres em posição de liderança ainda era inferior a 1/3, como o relatório desse ano aponta, só que esse percentual, eu já vi um ligeirinho aumento aqui. Ele era 29% 2 anos atrás. Então, a gente vê, sim, que existe um percurso em andamento. Eu consigo enxergar esse ritmo de evolução da participação da mulher em postos de liderança. E é isso que a gente persegue mesmo e acredita. O próximo slide, por favor. Aqui, eu quis montar esse gráfico para a gente observar um pouquinho o universo da mulher na área da saúde. E como eu estou falando com vocês, eu trouxe uma estatística do campo da medicina, por ter essa pecha aí, esse imaginário coletivo da correlação da presença do homem e não tanto da mulher. E vejam que interessante. Na década de 90, que foi quando eu nasci, eu sou de 91, as mulheres elas eram 30%, quase 31% aí, no número de médicos aí, segundo os históricos do Conselho Federal de Medicina, né? Então, era essa a porção, 31% de todos os médicos eram mulheres lá no começo da década de 90. Em 2015, já nesse novo século, vejam o tamanho do salto que a gente tem. É mais de 10 pontos percentuais, né? A gente já passa para 42% de mulheres nessa área da medicina aqui no país. Já é quase metade, né? Passou dos 40, dá para brincar que já é quase metade, mas ainda é muito para alcançar. No ano passado, o CFM traz para a gente um dado de que esse número já tinha crescido em 5 anos, aí uns 4 pontos percentuais. A gente já tinha chegado a 46% dos médicos sendo mulheres, né? São mais de 222 mil médicas no nosso território. E esse dado aqui é muito interessante. A minha geração, especialmente, que é essa geração dos anos 90, traz muito essa carga da busca pelo estudo, da colocação no mercado, da formação, da qualificação. E vejam que interessante, as mulheres, na medicina, as mulheres passam a ser maioria quando a gente faz esse corte aí da faixa das médicas até 29 anos e até 34, na verdade, se a gente for olhar esse grupo etário. Aqui, obviamente, a gente vai estar falando muito de pessoas com menos tempo de formação, né? Eu brinco que, especialmente como eu nasci e cresci no interior, a imagem de médico é sempre um senhorzinho já grisalho, com óculos, mas a gente vê cada vez mais um rejuvenescimento, isso muito graças à estruturação de programas de incentivo à educação e programas bem estruturados de residência médica, que eu vejo aí uma grande batalha nesse caminho para a gente ter profissionais melhores no mercado, né, da saúde. Então, vejam que o jogo já virou na medicina para essa geração mais jovem. Em 2030, segundo uma projeção feita pelo Ministério da Saúde, com a Organização Pan-Americana de Saúde e com a Universidade de São Paulo, já indica que as mulheres serão a maioria na medicina. Eles não trazem um indicador de qual será esse percentual, mas, obviamente, aí é uma questão matemática que mesmo eu, comunicadora, consigo fazer.
Se as mulheres da minha faixa etária e médicas hoje já são maioria, a tendência, obviamente, aí é que a gente tenha um crescimento aí nos próximos 9 anos e a mulher se consolide como uma maioria na classe médica, tá? Por favor, o próximo slide. Aqui eu trouxe um estudo e nesse QR Code vocês conseguem abrir a tela se vocês tiverem interesse em acessar. É um estudo da Organização Mundial da Saúde que fala um pouquinho sobre como é a presença da mulher nessa força de trabalho. Eu estou abrindo aqui até na minha tela para eu poder enxergar melhor, sem ficar com a minha cara grudada aqui na câmera. Mas a gente tem aí algumas estatísticas muito interessantes que mostram, por exemplo, que a principal base da linha de cuidado aí cotidiana, em que a gente vai ter as pessoas cuidando aí trabalhando, né, em instituições de longa permanência, 9 a cada 10 são mulheres, né, 91%, que é essa base aí do nosso gráfico, né, essa linha aí no final da tela. Depois, se a gente for olhar a enfermagem e vendo aí um pouco aquele senso comum aí de que enfermagem é uma profissão das mulheres, de fato, ainda existe uma predominância bastante grande. Isso aqui são estatísticas internacionais, né? Mas a gente vê aí 90% dessa força da área de enfermagem como mulheres. Se você fizer um cálculo de trabalhadores da área da saúde no geral, essa estatística já cai ali para 67%, que ainda é muito alta, né? Poxa, 7 a cada 10 pessoas, mulheres, trabalhando nesse campo. E aí, olha que interessante, aqui é que a gente vem na discussão sobre a mulher na posição de liderança, né? As ministras de saúde, nós temos 31% no mundo, 3 a cada 10. É um número bastante interessante. Eu confesso que eu fiquei feliz, eu fiquei surpresa com isso, porque especialmente quando a gente fala de um trânsito na área política e pública, a gente vê também, existe muito no imaginário coletivo, a presença do homem de terno e gravata nas reuniões, nas coletivas, e menos a mulher. Então, eu fiquei muito feliz, até porque é uma estatística similar ao que a gente vê do mercado de trabalho de forma geral, como eu mostrei para vocês naquele estudo do Grant Thornton, né? Lembrem-se que o percentual é exatamente o mesmo, 31%. E quando a gente vê, né, na área aí já da educação, a gente vê que também está nessa faixa aí de 3 em cada 10 os líderes aí das organizações de saúde, ou das escolas de medicina. Quando a gente olha para delegações de organizações de saúde, a gente vê uma proporção um pouco menor, de 23%. E aí vocês devem conhecer a revista Fortune, ela sempre faz uma lista de autoridades, de celebridades, de pessoas bastante influentes. E aí, quando a gente olha aí para as CEOs na área da saúde, elas são 7,5%. É um número bem abaixo. Se a gente for traçar um paralelo, olhando aí para as posições de ministras, e se a gente for olhar para CEOs, a área pública ela ainda está um pouquinho mais aberta, digamos assim, a essa inserção. Acredito que isso tem muito a ver com a questão da capacidade, da necessidade, não capacidade, de negociações que são muito presentes no mercado privado, né? E do próprio machismo aí, que eu já citei como o principal elemento aí que dificulta o nosso avanço para estes postos. No próximo slide, eu vou trazer um pouquinho do meu papel, que é, como jornalista, a gente sempre pensa muito, a gente se depara com fake, a gente vai atrás do que é fato, e é esse o meu papel como jornalista. Mas, como eu tenho que ter uma opinião isenta, né? Eu tenho que ser objetiva, mas
como uma militante do feminismo, como uma pessoa que entende isso como um potencial para que a sociedade evolua, e não só as mulheres evoluam, para que a gente cresça como nação, como força produtiva, como profissionais, a gente precisa dar alguns passos para reverter um pouco dessas estatísticas, para melhorar isso. Então, eu coloquei alguns insights do que a gente precisa para avançar. E é basicamente o quê? O empoderamento, tanto meu, eu, Emily, sozinha, eu acreditar em mim, eu buscar as minhas aptidões, desenvolvê-las, fazer meus cursos. Estou até tentando um mestrado agora, se der tudo certo, estou me dedicando para entrar. E mútuo. E o que é esse empoderamento mútuo? É toda vez que a doutora Cida me convidar, se eu puder participar, é estar com ela em alguma palestra, em alguma ação. É conversar com CEOs, é me aproximar dessas líderes. E não só delas que estão no alto escalão. É falar com toda a força de trabalho, com as equipes, valorizar cada representante aí desse segmento, sem intimidar homens. Às vezes as mulheres são vistas de uma forma assim, puxa vida, ela está ameaçando o meu papel. A ideia é que a gente trabalhe junto. E é por isso que eu trago aqui como um segundo ponto importante que as empresas devem pensar e trabalhar cada vez mais as políticas de gênero. E aqui a gente precisa lembrar que não é só homem e mulher. A gente tem as pessoas não binárias, a gente tem transgêneros, a gente tem toda a classe LGBTQIA+, que precisa estar nesse mercado também, né? A gente, então, precisa que todo o pessoal que trabalha na área de recursos humanos nos ajude nessa missão com recrutamento, com treinamento, e que a gente tenha essas oportunidades, especialmente para as mães gestantes. É muito sofrido. Eu conheço algumas pessoas que são da minha geração que tiveram bebês e não conseguiram voltar. É muito angustiante para a mulher saber que o diploma dela está na gaveta. Como seria para qualquer cidadão? Todos vocês devem ter visto na pandemia muita gente que precisou mudar de atividade, perdeu postos de trabalho. Lembrem-se sempre dessas pessoas. Eu já peguei muito motorista de aplicativo que fala, puxa, eu fiz engenharia e aí eu estou no Uber há X meses, estou me adaptando, estou na luta. Sempre que vocês se lembrarem e conhecerem, encontrarem essas pessoas, lembrem-se que as mulheres tradicionalmente passam por esse desafio. A gente precisa, sim, lutar para equiparar os salários. As empresas precisam lembrar que a qualidade, se a qualidade do trabalho que uma mulher entrega, ela é equivalente ou superior, muitas vezes, porque o salário não, é uma coisa sem nexo, se a gente for pensar do ponto de vista lógico. E é isso que falta, um pouco mais de lógica para a gente pensar no feminismo, né? Então, a gente precisa também ser basicamente um agente fiscalizador e cobrar os nossos parlamentares, os nossos líderes aí do poder, que são os nossos legisladores, as pessoas que têm a caneta na mão, para que a gente tenha cada vez mais respaldos legais, jurídicos, administrativos, para que as mulheres não sejam vítimas de situação de violência sexual e moral, claro, em todas as circunstâncias, mas inclusive no trabalho. Eu, particularmente, não tenho uma situação de assédio que eu traga aqui, sempre consegui, tive sorte, me considero sortuda de trabalhar com pessoas que respeitam, entendem o meu papel e o meu trabalho, sem nenhum juízo de valor, mas a violência sexual e moral existe em todos os ambientes, inclusive no mundo corporativo. Então, o que a gente também precisa fazer é engajar mais mulheres para o mercado de trabalho, inclusive nesse campo maravilhoso de ciências e saúde, pelo qual eu sou apaixonada. O mestrado em que eu quero entrar é na área de ciências, e é uma área muito rica, porque a gente aprende muito sobre olhar o outro, olhar o coletivo. Se uma pessoa tem o sintoma de Covid, a gente aprendeu
a chance dela passar para outros é enorme. Isso não diz só sobre os vírus respiratórios, isso a gente tem os elementos epidemiológicos que mostram o impacto que uma só pessoa pode causar na saúde coletiva, na saúde pública. Então, a gente precisa, sim, incentivar as mulheres. Sempre que uma menina, uma garotinha que vocês conheçam, falar sobre o sonho dela de ser médica, não sejam aquelas pessoas que falam, puxa, mas por que não enfermagem? Aliás, tudo bem também, é uma área linda, mas vamos incentivar os sonhos das garotas que quiserem entrar nesse meio, né? Vamos valorizar e reposicionar as mulheres aos postos de liderança. Se você tem uma equipe, supondo que ela esteja ali bem equilibrada, né? Metade homem, metade mulher, pensa primeiro na mulher. E não só porque você não quer que o homem cresça, mas lembra que é também seu papel ajudar nesse processo de fortalecimento da mulher no mercado. Eu consegui aqui estabelecer uma espécie de linha de treinamento aqui para os funcionários, e hoje eu tenho o privilégio de estar treinando uma assessora da equipe, que eu brinco que eu preparo ela para ser minha sucessora a hora que eu der um próximo passo. Tenho garotos também na equipe. A oportunidade está dada para eles. Até agora ela foi a única que demonstrou esse sonho, mas vejam, é muito prazeroso quando a gente identifica essas possibilidades de incentivo e de puxar junto com a gente para a ascensão. E aí, como eu disse, o machismo tende a ver o feminismo como inimigo, só que não. E nós mulheres também não devemos ver os homens nessa posição. Muitas amigas feministas falam, puxa, homem, até brincam, né? Inventa uma nova palavra, homem só faz homice, poxa vida. Não, é claro, as brincadeiras, às vezes, elas são até saudáveis para a gente provocar algumas reflexões, mas a gente precisa, na verdade, trazer os homens para o diálogo, trazer as pessoas conservadoras e machistas para o diálogo. Um diálogo cordial. Nós, mulheres feministas, nós não somos uma ameaça. A gente quer crescer junto, a gente quer tornar a sociedade melhor. A gente quer que as filhas dessas pessoas machistas tenham também oportunidades, não sejam desprestigiadas, desqualificadas, não percam chances por causa de uma ideia cultural, de um senso coletivo que precisa ser vencido, né? Então, eu gostaria de pedir, por favor, a próxima tela. Márcia, por favor. Aqui eu vou fechar a minha fala, eu acho que eu já falei bastante, mas eu vou estar aí à disposição. Eu trouxe uma frase de uma autora feminista que eu amo, a Beth Friedan. Ela fez basicamente uma grande primeira Bíblia, digamos assim, do feminismo. É um livro chamado A Mística Feminina, em que ela explora um pouco essa questão da mulher que fica no lar e o quanto muito o contexto dos anos 50, né? E o quanto esse papel da mulher, ser a mulher do lar, causava angústia nas mulheres. E aí eu trouxe uma frase dela que diz bastante sobre esse conceito que eu trago para vocês do diálogo e da interlocução, né? Ela diz: deve aprender a competir, né? A mulher deve aprender a competir, e não como mulher, mas como um ser humano. Só depois que muitas abandonarem os lugares marginais e penetrarem no verdadeiro curso da sociedade, conseguirão os meios para planejar vida nova. Mas todas as que conseguirem estudar direito ou medicina, e utilizando depois dos estudos, ajudarão as outras a progredir. Cada mulher que combata as últimas barreiras no caminho da igualdade total, barreiras disfarçadas pela mística feminina, facilitará o caminho das que vierem atrás. E a mística feminina é essa questão que eu coloquei para vocês, da mulher aí no contexto do lar, né? Então, é muito nosso papel lembrar que
As mulheres muitas vezes têm jornada dupla, tripla, elas estão aí se esforçando, elas precisam ser observadas, empoderadas, e a gente precisa, sim, da ajuda de todos, especialmente de nós mulheres para nós mulheres, mas também dos nossos colegas aí, homens, em qualquer área profissional. E eu tenho certeza que o grupo de profissionais que trabalha na área da saúde, com saúde, especialmente quem faz saúde pública, nós somos pessoas muito privilegiadas porque a gente aprende a lidar com todas as vulnerabilidades e necessidades de pessoas que não estão na mesma condição que a gente, né, que precisam de outros tipos de atenção. Então, eu tenho certeza que o potencial de se sensibilizar, mas também sensibilizar o coletivo, é muito grande. Então, eu encerro aqui a minha apresentação. Eu fico à disposição aí para questionamentos, para bate-papo. No último slide aí tem os meus contatos também, se vocês quiserem depois a apresentação. E eu me coloco aqui à disposição para a gente conversar sobre isso e outras coisas também. Obrigado, Emily. Você trouxe em 40 minutos várias provocações, né? E acho que eu posso testemunhar a sua atuação como gestora, de verdade, além de discutir o tema de forma brilhante, e isso me faz te chamar para todas as possibilidades e oportunidades, né? Eu também visualizo a sua atuação como gestora de pessoas aqui na secretaria, né? E acho que você trouxe temas importantes para a gestão das pessoas, para a gestão de recursos humanos, né? Introduzindo esta pauta que é tão significativa, essa como tantas outras, e que a gente sabe que eu fico bastante satisfeita quando você traz o gráfico de evolução, em pensar que 2030 nós já teremos uma estatística um pouco diferente, né? A partir da definição de uma clara política, práticas e por que não dizer, uma mudança de modelo mental, né? Que não só em relação às mulheres, mas em relação a todas as pessoas que são denominadas nesse momento mais vulneráveis, socialmente vulneráveis. Então, brilhante a sua apresentação, muito obrigado. Mas eu penso que, na medida em que essa representatividade ela se amplia nos espaços de trabalho, né? Essas questões elas tendem a diminuir, né? Eu acho que não só nós precisamos incrementar uma política de gestão de pessoas que seja inclusiva e diversa, né? Porque eu acredito que uma política de gestão de pessoas inclusiva e diversa, ela provavelmente fará a cura, né, dessas questões que são trazidas no testemunho das mulheres, né? Eu acho que nós temos várias situações aqui e são práticas que devem ser iniciadas, né, não como uma grande revolução ou eles lá, né, nós contra eles. Eu acho que não é isso, né? É uma política que possa ser consistente, aonde os dados falem por si, né? Aonde você consiga, a partir do perfil de uma força de trabalho, identificar que é uma instituição inclusa, que é uma instituição diversa, né? E acho que nós vivemos isso. Talvez a Emily, para finalizar aqui o nosso encontro, possa falar um pouco da sua experiência nesse momento pandêmico, né? Em que eu fiquei com o extrato de uma situação que era reforçar a equipe, a força de trabalho das instituições de saúde, né? E você olhou eu falo que eu talvez tenha ficado nesse momento com a árvore e você olhando a floresta, né? Porque você teve que acompanhar várias ações da secretaria em relação à pandemia. E eu não só existiam os dados estatísticos, como uma percepção de que aqueles espaços de trabalho onde a gestão de pessoas estava clara, suficientemente amadurecida e clara, e a liderança feminina, que nesse momento se tornou mais empática, diminuiu, né, os sintomas que foram decorrentes daquela situação pandêmica, ou seja, pela infecção, ou seja, por questões de ordem de saúde mental. Então, eu não sei se eu sei que tem um estudo definido já pelo Instituto de Psiquiatria do HC e que demonstra que isso de fato aconteceu, né? Então, acho que para a gente finalizar um pouco aqui, eu sei que a Emily fica disponível para eventuais conversas posteriores. Como que você viu o papel da mulher
frente a esse contexto pandêmico, frente à gestão das pessoas nesta pandemia? Bom, primeiro eu queria colocar a minha solidariedade para a Cibele. É muito triste que você tenha passado por isso. E uma dica que eu dou para todas e todos, e para que vocês passem adiante, é que a cada vez que vocês testemunharem ou participarem ou forem vítimas de uma situação assim, de qualquer tipo, seja com toque, seja com palavras, seja com brincadeira, vocês coloquem a voz de vocês de forma sutil, isso não precisa ser rude, mas levem adiante. Mesmo que vocês precisem comentar com outras pessoas, não tenham coragem de fazê-lo ali na frente. Falam, poxa, fui em tal setor, ouvi uma piada assim, muito chato, muito desagradável. Se vocês tiverem a oportunidade, falem para a pessoa. Falem, olha, não achei elegante da sua parte, não me senti à vontade, eu gostaria, por favor, que você me respeitasse. Porque as pessoas se sentem na liberdade, às vezes, de fazer esse tipo de brincadeira. O corpo nosso é totalmente nosso. É muito absurdo que, quando um cara vá à praia, ele não seja dissecado por estar com uma bermuda, mas a mulher de biquíni, meu Deus, né? A fantasia, ela é um negócio bastante agressivo e, quando ela é explícita, isso é muito sério. A gente teve um aumento, já que a gente falou de pandemia aqui, doutora Cida, eu vou comentar rapidamente. A gente teve aumento de feminicídio na pandemia, as estatísticas estão aí. Não estou falando aqui na mão, mas porque as mulheres estão mais tempo dentro de casa, ficaram mais. Então, essas questões são muito sérias. Se a gente não corta os males pelas raízes, se a gente não previne, fica mais difícil tratar. E isso a medicina ensinou. Eu não sou médica, mas eu aprendo muito com todos vocês no meu dia a dia. Então, é muito importante a gente lembrar sempre disso. Claro que na prática é bastante difícil, mas eu acredito que criando essas redes e falando sobre isso sem tabu, a gente pode avançar muito. E aí, com relação à colocação da doutora Cida, é uma coisa assim apaixonante. Eu acho que a pandemia ensina ainda muito para a gente sobre várias questões, assim, principalmente da questão de trabalhar em conjunto, de aprender a reorganizar, a rearranjar. E aí eu brinco que o instinto materno, o conceito assim da mulher ser a mulher que pensa na despensa e pensa nos filhos e os horários, o cronograma e a agenda da família toda, que isso é uma coisa que tem muito nessa bagagem histórica, cultural e social. Eu acho que na pandemia a gente vê muito forte essas atuações multicêntricas e as mulheres líderes de hospitais, eu vi muito isso, diretoras de hospitais, coordenadoras, além da doutora Cida, aí lutando pelas políticas de RH, sistematizando dado, fazendo interlocução com outros setores para a gente poder olhar com bastante carinho para a nossa parte de RH. Eu vi, por exemplo, a doutora Magali, coordenadora de serviços de saúde, batalhar para converter leito, para contratar pessoal, para transformar o hospital em só hospital de Covid, de referência, né? Eu vi muita dedicação de mulheres técnicas que são suporte de coordenadores homens, fazerem mega planilhas de estatística, de enxergar o problema, né? Às vezes a palavra final sai da boca de um homem, mas a gente tem toda uma massa, né? Toda uma base, na verdade, de mulheres que estão ali olhando minuciosamente. A doutora Silvani Portas, por exemplo, nossa coordenadora de planejamento, ela e a equipe dela, que é cheia de mulher também, que faz todo o mapa de referência de leitos que a gente teve de expansão na rede pública de saúde aqui no estado de São Paulo no decorrer da pandemia. Toda a articulação com o CONAS, com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Então, assim, e fora os exemplos internacionais, né? Angela Merkel é sempre citada, a gente tem lá na Austrália também, a ministra, me fugiu aqui o nome dela, mas nós tivemos exemplos de grandes lideranças femininas à frente desse contexto da pandemia. Então, a gente viu muito exemplo de coisas funcionando bem. E eu tive a oportunidade de visitar hospitais de campanha. Eu me lembro bem lá no Ibirapuera,
vocês devem se lembrar, a gente foi um ícone aí de hospital de campanha que a gente ativou no governo do estado, e de ver pacientes iniciais, assim, a situação das famílias, ninguém entendia nada. Hoje, parece que já faz tanto tempo, a gente já sabe o que a doença causa, mas na época ninguém entendia nada, então tinha um núcleo de acolhimento lá, né, de humanização e de recepção desses pacientes, e era ali uma mulher explicando e acalmando uma família, explicando o fluxo, né, se prestando ali a dar todo tipo de acolhimento. Então, isso mostra que, na verdade, que independentemente do nível de posição, seja liderança ou não, quando você tem uma mulher inserida na equipe ou numa função, o olhar dela é diferente. Até por uma questão hormonal, nós mulheres somos diferentes. Isso não é demérito, não é isso. A diferença, na verdade, ela não pode ser vista como uma diferença segregatória. É uma diferença que deve ser olhada e bem aproveitada, né? Então, sim, a pandemia acho que mostrou muito para a gente esse potencial também das líderes mulheres para enxergar a complexidade, para fazer negociações, para trazer acolhimento, para trazer esclarecimento, né? Ser ali a pessoa que vai apurrinhar o filho para fazer o teste, para pôr a máscara. Eu brinco, né? Eu vi muitos dos meus primos mais novos, sempre a mãe falando, põe o chinelo, agora é põe a máscara. Então, a gente tem aí a mulher em todos os níveis, sendo uma parte muito importante do cuidado, da linha de cuidado da humanidade, além de sermos, obviamente, as geradoras aí de fonte de vida, né? Então, já que a gente é fonte geradora e cuidadora, por que não ser fonte transformadora, né? Eu encerro aqui essa fala. Eu agradeço muito todas as participações, de novo o convite. Eu vou estar sempre à disposição para a gente conversar, porque eu acredito que é esse o caminho para a gente avançar. Obrigada. Muito obrigado, Emily. Realmente, vamos ser transformadoras, né? Temos aqui várias possibilidades de desdobramento deste evento. Bom, eu peço que todo mundo que esteja aqui conosco participe, por favor, da nossa pesquisa de satisfação. Esse vídeo vai estar disponível no site do CQH, acredito, né, para que nós possamos revê-lo e trazer. Eu acho que só um dos seus templates aqui, daí ter várias outras webinars aqui, eu acho que vale a pena a gente olhar para isso. Então, mais uma vez, em nome do programa CQH, do Grupo de Benchmark de Pessoas e da Associação Paulista de Medicina, eu agradeço a participação de todos e agradeço a Márcia e o Cláudio, nosso suporte sempre presente. Emily, mais uma vez, muito obrigada. Até uma próxima